Bom dia a todos. Opa, é uma satisfação estar aqui de novo com vocês. Nossa, o dia de ontem, pelo menos para a gente, foi muito gratificante, né? E, pelo menos para mim, e acho que para todo mundo, é muito emocionante a gente conseguir reunir tanta gente, né? Acho que uma oportunidade fantástica para todo mundo, né? Eu queria conversar com cada um de vocês, né? Ter tempo, mas a gente fica tanto na correria, né? Não é falta de vontade de não conversar com cada um, porque a gente sempre fica resolvendo algum probleminha ou outro de última hora, aí a gente fica ocupado no celular, vendo mensagem, e acaba deixando tudo passar. A pessoa passa, você lá no celular, né? Peço desculpas por isso, né? Mas esse dia de hoje, esse que vai ser muito importante, né? As palestras serão todas elas muito relevantes, como as palestras de ontem também, né? A primeira palestra é sobre as complicações endocrinológicas e cuidados para com os pacientes de anemia de Fanconi, que é uma das questões muito relevantes para os pacientes. Pelo menos para mim, como pai, é uma grande fonte de atenção essa parte de endócrino, né? A moderadora dessa primeira palestra vai ser a doutora Carmen Bonfim, que agora pode fazer as apresentações da palestrante e falar um pouco mais da parte endócrina e da importância dessa parte para os pacientes. Então, gente, a gente estava conversando ali fora exatamente sobre alguns desses problemas, né? E problema da tireoide, problema de crescimento, alguns problemas tão fertilidade, né? Que é uma coisa tão importante para todos vocês. E é bem com isso que a gente pediu aí a ajuda da doutora Gabriela de Carvalho Kremer, não sei se eu falei certo, que é médica lá do Hospital de Clínicas, né, na parte de endocrinologia. A gente aqui não tem muita formalidade de dizer toda a titulação, mas é uma pessoa maravilhosa, porque, pela primeira vez, ela está participando do nosso encontro, e falar para paciente é sempre uma coisa muito gratificante. Então, eu te agradeço de coração por você estar aqui no teu sábado, falando um pouco do que você conhece sobre essa doença que é tão rara, e te agradeço de coração, e espero que a gente possa ter uma boa sessão de perguntas e respostas depois. Tá bom? Obrigada. Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer esse convite. Acho tão legal assim essas associações. Acho que compartilhar conhecimento é um crescimento tão legal, tanto para vocês quanto para a gente, né? A gente trabalha ali atrás de uma mesa, conversando sobre as doenças, e vocês trazem uma experiência de vida, algo assim que acrescenta muito no nosso dia a dia. Eu agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui junto com vocês. Está com uma certa dificuldade ali de colocar a aula no telão, então a gente pode ir conversando até ele conseguir, né? Eu vou falar, então, eu sou endócrino pediatra, né? Então eu atendo as crianças que vêm encaminhadas, né, para nós com anemia de Fanconi. Então a gente pega os probleminhas endocrinológicos desde pequenininho. E aí eles vão crescendo e vão mudando o tipo de problema, né? Então, na infância, uma das coisas que se preocupa é em relação ao crescimento, né? Além do crescimento, a doutora Carmen já falou da tireoide, do aparelho reprodutor, e tem algumas outras coisinhas mais escondidinhas que é importante falar também, que é em relação à glicemia, né? Os cuidados que tem que ter para se evitar um diabetes, uma doença em relação ao metabolismo da glicose e das gorduras, né? E da saúde óssea também, né? Em relação ao crescimento, primeiro, então, faz parte já do quadro da anemia de Fanconi a baixa estatura. Então, as dificuldades com o crescimento, elas não são só em relação aos hormônios, elas são em relação à própria doença, né? E o que a gente procura fazer é estimular o melhor potencial que esta criança tem de altura, dentro da sua condição de saúde, dentro da sua família, né? Porque
a genética familiar, nesse momento, faz diferença também, é importante, também influencia. E em relação aos hormônios, né, que é a parte que a endocrinologia consegue atuar, então, tem umas situações que a gente consegue atuar e tem algumas situações que a gente não consegue atuar. A condição genética, a gente não consegue mudar, né? Então, o que está lá no DNA da pessoa é impossível mudar, senão não seria aquela pessoa. Se a gente muda o DNA, já muda totalmente aquele ser, né? Então, essa parte genética do padrão familiar, de estatura, da condição daquele ser humano lá, de ter aquela doença de Fanconi, isso a gente não muda, mas a gente consegue mudar outros pontos, que é a parte nutricional, a parte de saúde como um todo e a parte hormonal. Então, em relação ao crescimento, existem vários hormônios que atuam no crescimento. A gente escuta muito falar no hormônio de crescimento, muitos de vocês conhecem alguém que já utilizou, que recebeu tratamento com hormônio de crescimento, mas não é só o hormônio de crescimento que tem relação com o crescimento. Por exemplo, o hormônio da tireoide também tem relação com o crescimento. Então, quando a gente vai investigar para ver se tem alguma alteração, a gente tem que investigar todas as frentes, né? Então, a gente tem que investigar se tem alguma outra alteração em rim, em fígado, em uma saúde, né, como um todo, e também nos hormônios. É feito, então, teste, né, dosagem dos hormônios. A tireoide, ela também é uma glândula que ela é naturalmente afetada pela doença de Fanconi, pela anemia de Fanconi. Então, aquelas alterações que acontecem nas células dos pacientes que têm a anemia de Fanconi, elas podem também alterar a tireoide, o funcionamento da tireoide. É por isso que a gente precisa estar sempre monitorando a função da tireoide. As doenças mais comuns que são na tireoide, no paciente que tem a anemia de Fanconi, é o hipotireoidismo. O que é hipotireoidismo? É uma tireoide que funciona menos do que ela deveria funcionar. E aí, como ela produz menos hormônio, ela fica tudo mais lento, porque o hormônio da tireoide ele é necessário para várias funções do nosso corpo. Então, ele precisa para o coração bater, ele precisa para o cérebro raciocinar, ele precisa para a pele se renovar, para o cabelo crescer, para o intestino funcionar, para o aparelho reprodutor funcionar adequadamente, também para o crescimento, para a saúde dos ossos, para tudo, ele fica circulando no nosso corpo, agindo em tudo. Então, quando falta, tudo isso fica mais lento, inclusive o crescimento. E o tratamento é bem simples, é só repor o hormônio que está faltando, que é um comprimidinho. Então, muitos dos pacientes que têm a anemia de Fanconi, que têm o hipotireoidismo, precisa tomar também o remedinho da tireoide, que é o levotiroxina, que a gente chama, que é o Puran. Conseguiu aparecer? Ai, que bom. Aí eu já fui adiantando umas coisas, vai repetir aqui. Então, assim, a maioria dos pacientes que têm a anemia de Fanconi tem algum problema endócrino. E esses problemas, eles não vêm só pela doença, eles vêm também decorrente do tratamento, por conta das várias transfusões, da terapia que é feita com medicamentos, né, corticoide, androgênios, e do transplante, né, do tratamento que é feito para poder realizar o transplante. Então, as mais comuns são a baixa estatura, o hipotireoidismo, que nós estávamos conversando, alterações na puberdade, principalmente em relação ao atraso, a puberdade pode atrasar para acontecer, alterações no metabolismo da glicose e dos lipídios, que são as gorduras, né, que eu havia comentado com vocês, e também na parte óssea.
Em relação ao crescimento, então, eu estava conversando com vocês sobre o crescimento, botei aqui uma plantinha crescendo, porque todo ser da natureza necessita de uma melhor condição para que haja o crescimento. E a gente não é boneco, que está todo mundo igual, todo mundo do mesmo tamanho, para caber todo mundo na mesma caixa. A gente é ser humano, a gente é natureza, a gente tem diferenças, né? Você pega lá uma árvore de laranja, não são todas as laranjas do mesmo tamanho naquela árvore. E assim é a beleza, né, da natureza e da gente. A gente não é obrigado a estar dentro da mesma caixa, do padrão de que todo mundo diz que é melhor para viver, né? Então, isso é bem importante, estar dentro da cabecinha de cada um, e os pais conscientizarem também seus filhos de que não é todo mundo igual, né? A gente não tem cor de pele, peso, cabelo igual, não precisa ter altura igual também. Para que aconteça um crescimento adequado, a gente precisa, então, do melhor ambiente psicossocial. Então, pessoas que têm dificuldades emocionais, de abandono, de estresse intenso, de acidente grave na família, elas podem ter seu crescimento comprometido naquele período. Então, o que a gente pode... Lembra que eu falei, né? O que a gente consegue mexer? Uma das coisas é isso, né? Proporcionar um ambiente harmônico, saudável dentro da casa. A atividade física é importante para o crescimento também, né? Então, ter um momento de atividade física, isso faz diferença. A nutrição, né? A melhor qualidade de alimentos que possa ser oferecido. Bom funcionamento de todos os órgãos. E o sistema neuroendócrino. Por que é neuroendócrino? Porque quem produz os hormônios, lá no início, são também os neurônios, para que haja um crescimento adequado. Então, aqui, olha só que difícil, né, esse esquema. Mas não é para vocês saírem daqui sabendo tudo isso, é só para vocês verem que um crescimento ele não se dá só por conta de uma coisa, tem várias coisas envolvidas. Então, aqui dentro da cabeça, lá dentro, tem uma glândula que chama hipófise. Essa hipófise, ela comanda quase todos os nossos hormônios. Ela manda as outras glândulas produzirem seus hormônios, tanto os ovários nas meninas, o testículo nos meninos, as adrenais em homens e mulheres também, a tireoide, que eu estava comentando, ela fica mandando todo mundo trabalhar. Então, ela é muito importante que ela esteja funcionando direitinho. Ela produz o GH, que a gente chama lá, que é o hormônio de crescimento, e o GH ele vai agir no fígado, no músculo, no tecido ósseo. E eu botei essa bexiga aqui, porque a hipófise ela funciona como se fosse um balãozinho. O GH ele vai se acumulando lá dentro e, de tempos em tempos, ela joga. Ela esvazia aquele balão. Então, é para vocês compreenderem que ela não fica o tempo todo jogando hormônio de crescimento na circulação. É de tempos em tempos, a gente chama de pulsos. Então, vai um pulso, vai outro pulso, vai outro pulso. E, para que esses pulsos aconteçam adequadamente, é que precisa de tudo aquilo que eu já falei, da nutrição, do ambiente adequado, do exercício. O exercício é uma das coisas que estimula um pulso de hormônio de crescimento. E aí tem alguns medicamentos e outros hormônios que aumentam ou diminuem a quantidade do hormônio de crescimento. Então, o estradiol e a testosterona são os hormônios sexuais que a gente fala, que fazem aparecer as características sexuais nas meninas e nos meninos. Então, seio, pelo, engrossar a voz, essas coisas todas, elas vão acontecer em decorrência desses dois hormônios. E eles também são importantes para... Eu botei um positivo ali, porque eles ajudam no crescimento. O T4 é o hormônio da tireoide, que também é importante, que ajuda no crescimento, eu já comentei. E o cortisol, ele está com um menozinho ali, porque o cortisol, quando está numa quantidade muito alta, ele inibe o crescimento.
Mas, né, ele é um medicamento também, além da gente produzir cortisol, ele é um medicamento. E alguns de vocês precisam usar uma dose até mais alta de cortisol por conta de situações da doença. Então, na hora que a gente vai avaliar a criança, a gente tem que pesar qual que é o risco, qual que é o benefício, o que vai acontecer se esse paciente tomar demais, o que vai acontecer se esse paciente ficar sem. E, às vezes, precisa, né, usar mesmo a gente sabendo que não é a melhor coisa para o crescimento. Eita. Agora parou de ir. Consegue passar para o próximo? Porque já estava com você aí a gente não consegue passar aqui. Será que acho que travou mesmo. Eita, que beleza. Hoje está com emoção. Está com emoção hoje. Será que é o problema da internet? Aí, ó. Aí eu queria mostrar isso aí para vocês, porque vocês estão vendo que ali em cima tem um gráfico, né? Que tem ali, ó, um sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, de dia. De noite, pimba, lá uns altos. O que é isso? Lembra que eu falei dos pulsos da bexiguinha, né? Então, o GH ele vai em pulsos, vai em pulsos, vai em pulsos, conforme você faz exercício, conforme tem no decorrer do dia, ele tem os pulsos. E os pulsos maiores, mais importantes, são durante o sono. Então, assim, os antigos falavam que as crianças precisam dormir para crescer. Ai, dorme, cresce durante o sono. É verdade. Eles crescem durante o sono. Os antigos sabiam disso já. Né? A minha avó, o pessoal falava isso, e é verdade. Então, precisa dormir bem, sabe? Esse negócio de ficar no celular de madrugada, de trocar o dia pela noite, prejudica o crescimento, de verdade. Tá? Porque os maiores picos de liberação do hormônio de crescimento é durante o sono. Tá? O povo lá do fundão lá, já vi que não gostou muito dessa conversa, mas é verdade. Aí, para a gente avaliar a estatura, a gente precisa medir adequadamente. Não é aquele negócio de botar um de costas para o outro e dizer, eu sou mais alto. Não. A gente precisa de uma medida correta, fiel, e, principalmente, comparar cada um consigo mesmo. Então, comparar o seu filho de hoje com o seu filho do ano passado, com o seu filho de daqui 6 meses, ele com ele mesmo. Não ele com o irmão ou ele com o vizinho. Porque cada um tem seu ritmo, né? O jeito certo de medir é naquela régua que tem lá no consultório da endocrinologia, que está na parede, não pode ser aquela da balança, porque na parede a gente consegue deixar a coluna bem retinha, a cabeça bem certinha na posição correta, com esse equipamento que encosta na parede e na cabeça, para ter uma medida bem fiel, porque isso é muito importante. Quando é bebê, aí sim tem uma régua especial que é deitada, né, mas a partir de 2 anos já é de pé. E, além dessas medidas de altura, a gente mede a envergadura, que é de um lado até o outro. A gente mede o segmento superior e o segmento inferior, para ver se tem diferença, né, de tronco e de pernas. O normal é o adulto ter meio a meio, assim. Mas as crianças, dependendo da idade, têm um valor diferente. E a gente vai acompanhando tudo isso. Aqui fala assim, ó, estadiamento puberal. O que é isso? Em que fase da puberdade que está? Né? Então, a puberdade é uma coisa que pode acontecer um pouco mais atrasada, e, dependendo da puberdade, da fase da puberdade, é esperado que cresça um pouco mais ou um pouco menos. Então, tudo isso é importante a gente ver. E aí, depois, a gente coloca tudo isso aqui nos gráficos lá de normalidade.
Então, esse gráfico aqui é o gráfico da Organização Mundial de Saúde. Existe gráfico adequado para cada doença. Gráfico para comparar os pacientes de síndrome de Down. Gráfico para comparar os pacientes com síndrome de Turner. Gráfico para comparar os pacientes com acondroplasia, que é aquele anão, sabe? Nanismo, né, que fala. Então, a gente tem o gráfico adequado para cada situação, porque eu vou comparar o paciente com um grupo de seus semelhantes. E aí eu vejo se ele está seguindo essas linhas, se ele está seguindo a linha mais do meio, a de baixo, a de cima, ou se ele está muito para fora. E é isso que é importante, é comparar ele com ele mesmo, vendo se ele vinha crescendo num ritmo e, de repente, para. Tá? O tratamento com hormônio de crescimento é uma situação bem específica daqueles pacientes que têm deficiência de hormônio de crescimento. Não é todo mundo que vai responder bem ao hormônio de crescimento, não é todo mundo que vai poder utilizar o hormônio de crescimento. Então, primeiro, a gente tem que confirmar se o paciente realmente tem deficiência. Se ele é mais baixo porque ele tem deficiência de GH, que é o hormônio de crescimento, ou se ele é mais baixo por outras condições. Se for por outras condições, não adianta dar GH. Se for por deficiência de hormônio de crescimento e o paciente já fez o transplante de medula óssea, ele pode utilizar. São injeções que são feitas em casa. Toma todo dia, a gente ensina a família a aplicar e toma todo dia. Agora eu vou falar um pouquinho da tireoide, eu já falei para vocês. A tireoide recebe um comando lá da hipófise também para funcionar. Ela está aqui, ó, ela fica bem aqui na frente do pescoço, e ela produz esses hormônios aqui, ó, o T3 e o T4. E o certo, o adequado, é quando eles estão numa gangorra bem equilibrada. Se eu tiver pouco T4, que é aqui, ó, se ele está pouco, o TSH fica alto. Tá? E se o TSH fica alto e o T4 fica pouco, o que isso quer dizer? Que a minha hipófise está mandando um monte de estímulo para lá, o TSH é estimulante, está mandando um monte de estímulo para a minha tireoide e a minha tireoide não está conseguindo trabalhar. E aí, fica pouco isso daqui, e por mais que eu receba um monte de estímulo aqui, não vai dar certo. Eu preciso fazer o quê? Repor isso aqui para erguer essa ponta da gangorra para a coisa ficar equilibrada. Para que possa, tudo aquilo que eu falei, o intestino funcional, o aparelho reprodutor funcional, o cérebro raciocinar, e tudo voltar a trabalhar bem. Se eu tiver os dois muito baixos, como se a gangorra tivesse quebrada, tudo aqui no chão, esse está muito baixo e esse está muito baixo. Isso quer dizer que o problema é aqui. O problema é lá na hipófise que está acontecendo. E se o problema está acontecendo para a tireoide, para o TSH lá na hipófise, eu tenho que investigar, será que essa hipófise não está deixando de produzir outros hormônios também? Aquele lá da puberdade, aquele lá do crescimento. Então, quando tem um hipotireoidismo que a causa é aqui em cima, eu tenho que investigar todo o restante lá da hipófise. Mas o tratamento vai ser também com a reposição desse aqui. Porque aí a gangorra quebrou, aí não adianta eu querer erguer aquela parte lá, porque ela quebrou. Mas esse hormônio a gente precisa para viver. Então, a gente vai ter que tomar. O medicamento lá, que é o Puran, que eu comentei. Né? Então, o hipotireoidismo é uma síndrome clínica causada pela quantidade insuficiente ou baixa ou zerada dos hormônios da tireoide. E esse problema aqui, na tireoide, é 90% dos casos. Ela pode levar, então, eu já comentei isso com vocês, né? Então, ao atraso no crescimento, a todos aqueles sintomas, pele seca, reflexos mais lentos, o raciocínio e tudo mais lento, sonolência, ganho de peso, e nas crianças o crescimento é mais importante até o atraso no crescimento do que o ganho de peso.
Pode ficar aumentada aqui a tireoide, de tanto estímulo que ela está recebendo e não está conseguindo trabalhar, ela pode ficar aumentada, que a gente chama de bócio. O diagnóstico é feito, então, com os exames em laboratório. Pode fazer um ultrassom também, para ver como é que está o tamanho da tireoide. O tratamento é com comprimidinho, toma de manhã, bem tranquilinho. Não é caro e não é ruim de engolir. Agora eu vou falar das gônadas. Essa eu não tinha falado ainda antes, né? Que é da testículo e ovário. Então, aquela hipófise que eu falei lá para vocês que comanda tudo, ela também vai comandar essa parte. Ela vai produzir 2 hormônios, que é o LH e o FSH, na época da puberdade. Então, quando chega lá, numa idade de que começa a aparecer os primeiros sinais de puberdade, que eu já vou comentar com vocês o que são, ela vai mandar, nas meninas, o ovário começar a trabalhar, nos meninos, o testículo começar a trabalhar, e ambos, meninas e meninos, as adrenais começarem a trabalhar. Adrenais são umas glândulas que a gente tem de cada lado, assim, em cima do rim, e elas produzem hormônios masculinos, e nós, mulheres, também temos um pouquinho de hormônio masculino, e ele vem lá dessa adrenal. E o que é isso aqui? Telarca. Telarca é o primeiro brotinho mamário na menina, né? Então, quando começa a ficar um pouquinho mais durinho, mais sensível a mama, né? O mamilo começa a ficar mais sensível, é o comecinho da puberdade da menina, é o primeiro sinal. Então, a menina ela é uma criança que daí começou a sentir uma dorzinha, começou a sentir um carocinho na região da mama, aquilo ali já é o primeiro sinal, que é a telarca. E a pubarca são os primeiros pelos pubianos. Então, começa a aparecer pelinho na axila e pelinho na região pubiana. O nome disso é pubarca. É o início da puberdade, tanto nas meninas quanto nos meninos, né? Começa a aparecer os pelinhos. E a menarca é a primeira menstruação da menina. Então, depois que aconteceu toda a puberdade, que o ovário cresceu, que o útero cresceu, que está tudo formadinho, a mama está já do tamanho de adulto, daí vem a primeira menstruação. Então, não é comum acontecer primeira menstruação antes desses sinais. O normal é seguir essa sequência. Então, a gente vê muitas famílias angustiadas quando a menina começa com o primeiro brotinho mamário. Não se preocupe se esse brotinho mamário estiver começando, não quer dizer que ela já vai menstruar esse mês, o mês que vem. Não. Isso vai levar um tempo, porque é necessário o organismo todo se amadurecer, inclusive o tamanho do útero. E nos meninos, uma das primeiras coisas, aparece até um pouco antes dos pelos, é o aumento, começa a aumentar o tamanho do testículo. Testículos são aquelas bolinhas que tem lá dentro do saquinho dos meninos. Ele começa a ficar maior, mais consistente, o pênis também começa a engrossar, começa a crescer. Isso são os sinais da puberdade. E o normal é que aconteça esse aumento do volume do testículo nos meninos a partir já dos 9 anos. Mas, como eu falei das laranjas, não é todas as laranjas que amadurecem no mesmo dia. Algumas amadurecem antes, outras depois. Então, a gente não tem uma idade normal, vai todo mundo começar com 9. Não, é entre 9 e 14. É uma faixa longa. Então, aqueles meninos que começaram lá com 9 estão dentro do normal, e aqueles que começaram só com 14 também estão dentro do normal. E as mamas das meninas, entre 8 e 13. Então, a menina de 8, que começou com mama com 8, não está fora do normal, não vai ficar mocinha agora. Mas aquela que começou só com 13 também está dentro do normal. Então, lá na sala de aula, mais ou menos lá na 4ª, 5ª série, tem de um tudo. Tem aqueles que já estão bem formadão lá, que já estão na puberdade, e tem aqueles que ainda nem começaram. E está tudo bem, está todo mundo dentro do normal. Tá? Então, isso é importante, mais uma vez, comparar cada um consigo mesmo. O atraso no início da puberdade é comum, tá, na anemia de Fanconi. E, às vezes, a gente precisa até ajudar com o medicamento.
né? Então, é feito alguns exames de diagnóstico, e, em alguns casos, a gente precisa repor os hormônios que o organismo não está conseguindo produzir. Eu falei um pouquinho do metabolismo da glicose e dos lipídios, né, que é das gorduras, que é uma coisa que a gente tem que cuidar, todo mundo, quem tem anemia de Fanconi, quem não tem, todo mundo tem que cuidar, né, dessa parte. A gente está vivendo um mundo onde a gente está consumindo muitos alimentos com muita gordura, com muito açúcar, que atrapalham esse, né, nosso desenvolvimento normal. Então, a gente sabe que 10% dos pacientes podem aparecer com diabetes, pode aparecer em 39% glicemia alterada, a dislipidemia, que é a alteração lá dos hormônios, do colesterol, né? O HDL, que é o colesterol bom, ele fica baixo. O LDL, que é o colesterol ruim, fica alto. Os triglicerídeos também, que é um outro tipo de gordura, fica alto. Então, a gente tem que cuidar da nossa alimentação, tem que cuidar do nosso estilo de vida, mas, se precisar, existem medicamentos que a gente pode utilizar também. Para saber se está no peso adequado ou não, a gente também usa gráficos, como aquele que eu mostrei lá do crescimento. São gráficos do índice de massa corporal. É um cálculo que a gente faz utilizando peso e altura, para ver se está no peso normal, se está acima do peso, se está abaixo do peso. E, por último, eu quero falar da saúde óssea, né? Então, algumas pessoas podem achar assim: esse negócio de osteoporose é coisa de velho, não é coisa para eu pensar agora. Não, é coisa para a gente pensar agora. A gente tem que pensar que a nossa massa óssea é como se fosse uma poupança que a gente vai fazendo ao longo da vida. Então, eu vou ganhando massa óssea, até os 20 anos, mais ou menos, eu estou ganhando massa óssea. 20, 22, eu comecei a perder. Todo mundo, não só eu, como estou falando eu, mas vocês também. Quem tem anemia de Fanconi e quem não tem. Todo mundo começa a perder a massa óssea a partir dos 20, 22 anos de idade. Então, se eu fiz uma poupança ótima, que bom, eu vou perder a partir de lá de cima, até eu ter uma doença vai demorar bastante. Mas, se eu não tive uma boa massa óssea, eu vou perder a partir daqui e, logo, logo, eu já vou ter problema. Como que a gente faz essa poupança da massa óssea? A gente faz com alimentação adequada, que tem que conter cálcio, tem que conter vitamina D, que é muito importante, e tem que fazer atividade física. Tá? O exercício ajuda a melhorar a massa óssea. Aí, as pessoas que fizeram o transplante de medula óssea, ou, dependendo de alguns pacientes que têm alguma restrição ao sol, ou até mesmo a gente aqui que mora em Curitiba, que nunca tem sol, agora nós estamos no verão, aí está frio, a vitamina D ela precisa do sol para a gente fabricar. A gente consegue fabricar, mas precisa tomar sol na pele. Então, quem tem problema, que não pode tomar sol na pele, ou quem é acamado, ou quem mora numa cidade como a nossa, que não tem sol, precisa repor pela boca vitamina D, precisa tomar medicamento, comprimido de rotina, assim, de pessoal lá que mora naquelas áreas lá que só tem neve, lá no norte da Europa, lá, eles têm que usar direto vitamina D. Então, cálcio está onde? No leite, no iogurte, no queijo. Nesses alimentos derivados do leite são as melhores fontes. Tem cálcio no brócolis também, tem cálcio em algumas verduras, mas a quantidade é menor. Então, o pessoal que é vegano, que não consome leite, tem que repor cálcio também. Então, ingesta adequada de cálcio e vitamina D, né? Aqui tem até as quantidades, e isso é muito importante. Tá? O hipogonadismo, então, quem tem problemas nos hormônios do ovário e do testículo, também tem que ter mais atenção, porque são hormônios que ajudam na massa óssea.
Concluindo, nossa, ficou comprida a aula. Ainda mais depois que a gente atrasou um pouquinho lá no começo e eu repeti, né? Mas é importante falar que a disfunção endócrina é uma coisa bem comum nos pacientes que têm anemia de Fanconi e que o que é certo, o apropriado, é fazer uma monitorização, né? Então, é monitorar. Ah, fui lá na consulta, não fizeram nada. Que bom que não precisou fazer nada. Mas você foi se cuidar, foi prevenir complicações. Tá? Pelo menos a cada 6 meses ou uma vez por ano. Tá, gente? Eu agradeço mais uma vez. E aqui é a imagem lá da nossa casinha. Não sei se todos que estão aqui já passaram por lá, mas quem não foi está convidado a ir lá conhecer o nosso serviço. Tá? Aqui esse é meu e-mail pessoal, se alguém quiser anotar para depois mandar perguntas, tá bom? Gente, eu amei, porque, na verdade, o que acontece? A gente tem isso praticamente todas as consultas que a gente tem com os pacientes com anemia de Fanconi. A grande maioria, na minha sensação, até parece que é mais do que 80%, que vai ter alguma das complicações que a anemia de Fanconi pode ter. Tanto é que nessa coisa que o Mark falou ontem, né, do grupo de pesquisa lá dos Estados Unidos, câncer e complicação endocrinológica são onde eles investem a maior parte do dinheiro. Inclusive, por exemplo, vocês tendo um projeto legal de pesquisa, às vezes eles financiam o projeto de pesquisa em relação à anemia de Fanconi. Então, para vocês que estão há tantos anos ajudando a gente lá na HC, pode ser agora a hora de você propor alguma coisa. Depois eu passo aí para vocês. Uma coisa que eu acho muito importante para a Gabriela poder explicar para a gente é assim, adianta a gente fazer qualquer coisa com hormônio de crescimento depois que o paciente já atingiu uma determinada idade, uma determinada faixa em relação à puberdade. Muita gente chega como adulto e diz, doutor, será que eu não consigo agora crescer um pouco? Pode falar um pouquinho sobre isso? Ótima pergunta. E eu imagino que muita gente aqui deve estar pensando isso, mas realmente não é possível. Oi? Ela tem que idade? Ah, tá. 35? É que ela está atrás, ali no vendo. Oi. Não, infelizmente, nessa fase, o hormônio de crescimento não age. Aonde que ele age? Oi? Fizeram você desfilar bonitona. Aí, né? Fizeram você vir desfilar aqui. Assim, o hormônio de crescimento ele age num lugar que a gente chama de placa de crescimento. O que é isso? Quando a gente é criança, quando a gente é neném, o nosso osso ele não está formado. Ele é parte osso e nas pontinhas ele é uma cartilagem. Então, a criança e o neném eles têm cartilagens nas pontinhas dos ossos. De todos os ossos longos, né? Perna, fêmur, tíbia, braço, todos esses ossos longos, a gente tem essa cartilagem. E é ali que o hormônio de crescimento age, é ali que ele faz crescer. Depois que já ficou mocinha, e os meninos já têm barba, eles já terminaram a puberdade, essa cartilagem já é bem pouquinho ou quase nada. Numa pessoa de 35 anos como ela já virou tudo osso. Então, ali, o hormônio de crescimento não consegue mais agir. Então, não adianta. São injeções que vai tomar e que não vai funcionar. Na época, quando ela era mais nova? Então, talvez com 16... já tinha fechado. Aí já nessa parte a gente não consegue mais atuar. E também, gente, é muito importante que muitas vezes a situação de ir para o transplante é tão urgente que não adianta a gente tentar parar para tentar ver se vai esperar se o hormônio de crescimento. Primeiro, nem todo mundo tem deficiência do hormônio de crescimento. Isso é muito importante também. O Fanconi pode ser pequeno por outras causas que não são
a deficiência do hormônio de crescimento. Então, só o endocrinologista que vai poder fazer um exame para saber se tem uma deficiência, conversar muito com vocês, porque não é só coisa boa que tem nessa medicação, existem algumas coisas que são ainda, que podem ter um papel aí em algumas complicações da anemia de Fanconi. Então, só quem tem deficiência comprovada, e eles é que vão decidir, e que estão numa determinada idade, antes de terminar a puberdade, é que pode ter a indicação de fazer o hormônio de crescimento. Só para todo mundo não ficar assim, dizendo, ai, puxa vida, por que é que eu não tomei? Porque, às vezes, você estava numa situação tão grave, de tanta com sangramento ou infecção, que o médico tem que focar em salvar a sua vida naquele momento. Depois a gente resolve outros problemas também. Lá no comecinho, quando eu mostrei a plantinha, eu falei, né, que o crescimento não é só por conta do hormônio, tem várias outras situações, né? E aí entra a própria anemia de Fanconi, é uma das situações. E aí, assim, tem uma outra coisa. Só pode usar hormônio de crescimento quem realmente tem comprovado, depois de fazer um monte de exame, a deficiência do hormônio de crescimento e tem que já ter passado pelo transplante. Então, às vezes, é um caso que não deu para fazer o transplante, ou que não foi indicado, ou que não estava em condição de fazer, enfim. Aí também não adianta fazer o hormônio de crescimento em quem não fez o transplante, a gente aumenta o risco de câncer. Então, o que é melhor? Ficar baixo ou arriscar a ter um câncer, sabe? Então, tudo aquilo a gente tem que pôr na balança. E uma coisa bem importante que a outra mãe está falando aqui é que o diagnóstico do filho dela só foi com 16 anos. Até ela conseguir... mais ou menos, né? Mas assim, até ela conseguir vir para o médico, para conseguir ter um atendimento endocrinológico especializado, demorou muito tempo. E o que acontece com ela, acontece em todo o país. Então, nem todo mundo consegue vir para Curitiba, nem todo mundo, quando vem para Curitiba, consegue a consulta com a endócrino, né? Não é uma coisa assim que a gente consegue da noite para o dia, já que não é uma urgência absoluta, então tem que realmente marcar uma consulta. E, às vezes, a pessoa morando no Piauí, morando em Maranhão, para conseguir vir para cá só para isso é difícil. Então, a gente realmente precisaria de mais especialistas de endocrinologia para tratar dessa doença também e de outras também, né? Em outros lugares do país, né? Com certeza. E uma coisa muito importante, eu quero falar para ela, que eu não sei o nome, da tiara brilhante ali. Da Letícia. Para a Letícia e para você, o seu filho Breno, que a gente, de novo, não está todo mundo na caixinha lá do boneco Playmobil, da Barbie. A gente não é todo mundo igual. A Letícia tem sua beleza, tem seu mérito, tem seu valor. O Breno também. Então, não é a estatura não é tudo na vida da gente, né? Não adianta nada ser uma pessoa alta e ser uma pessoa chata, que ninguém consegue conviver, não é? Então, assim, claro que a saúde a gente cuida, a gente quer, né, que todo mundo fique o mais saudável possível. Mas vamos ter foco, né, e primeiro as primeiras coisas. Né? Como a doutora Carmen falou, tem tanta coisa para resolver, às vezes a estatura não é a prioridade. Uma pergunta aqui. Comenta-se que, além do hormônio de crescimento, para tentar aumentar a estatura, seria você bloquear a primeira menstruação quando ela vem meio cedo. Se isso daí teria algum resultado mesmo, você atrasar a primeira menstruação ou não. E ali tem uma pergunta sobre insônia aqui. Pode responder primeiro? Vai. Tá. Joia. Então, em relação à menstruação, realmente, acontece a puberdade, aqueles que eu falei, o primeiro sinal, e daí vai indo. Esses hormônios da puberdade, eles aceleram aquela placa de crescimento que eu comentei. Então, quando a puberdade está acontecendo muito rápido, ou quando ela está acontecendo antes da hora, às vezes a gente precisa mesmo bloquear. Quando a puberdade está acontecendo dentro do ritmo normal e dentro da idade normal, nem sempre bloquear vai ajudar. Às vezes, não ajuda muito. Então, a gente, de novo, cada caso é um caso, põe tudo numa balança. Se bloquear, aumenta o risco de câncer depois, que nem o hormônio de crescimento? Não, não. O hormônio de bloquear a puberdade não tem tanta relação com
com câncer, como tem o hormônio de crescimento. Mas bloquear a puberdade sem usar hormônio de crescimento pode não ser uma boa, vai atrapalhar em vez de ajudar. E essa parte de hormônio de crescimento e câncer já está assim, né, na pessoa que tem anemia de Fanconi. Ela falou, eu não vou usar esse negócio de jeito nenhum. Por isso é que eu falei, é uma decisão entre as duas especialidades e o paciente ou a sua família para decidir sobre isso. Por isso é que não é oba-oba. Ninguém pode querer ficar tomando hormônio de crescimento aí à toa. Existe... Na teoria, a gente tem muito isso nas reuniões de anemia de Fanconi, quem pode ou não, por causa de um risco muito, muito pequeno de aumentar a chance de ter leucemia. Tá? Então, o que acontece? Isso para tudo, gente, para tudo. O hormônio de crescimento tem isso, até mesmo pós-transplante para outras doenças. Mas, gente, quando tem a deficiência... E é uma indicação do endocrinologista, colocar o hormônio de crescimento no valor normal não aumenta o risco. Aumenta o risco quando você fica usando sem precisar o hormônio. Então, imagina se você vai ter um negócio desse. E depois do transplante, quando você corrigiu a parte hematológica, aí esse risco é praticamente inexistente. Mas aí a gente tem outras complicações que podem alterar o crescimento relacionadas ao transplante. A gente tem aí agora, talvez mais uns 4 minutinhos. Eu queria fazer que a Lia fizesse a pergunta dela sobre o dormir e o crescimento, provavelmente. E aí a gente pode fazer uma pergunta sobre fertilidade, porque eu acho que isso é uma coisa que está na cabeça de todo mundo também. Doutora, eu gostaria de saber se esse problema de insônia, que a maior parte dos pacientes relata, tem alguma relação com a parte endocrinológica. Eu não estava sabendo disso, que a maioria dos pacientes de Fanconi tem insônia? Assim, não é, provavelmente, não é a causa hormonal, sabe? O hipotireoidismo, quando ele não está bem controlado, quando a pessoa tem hipotireoidismo e não sabe, pode dar ao contrário, uma sonolência excessiva, a pessoa ficar com sono o dia todo. Essa insônia que você relata, assim, de acordar de madrugada e não conseguir dormir de novo, ela pode ter outras causas. A vida da gente, hoje em dia, é uma vida que está favorecendo a insônia. Então, quando você falou que a maioria dos pacientes relata, eu fiquei pensando, será que são só os que têm Fanconi ou se é todo mundo que está com dificuldade de dormir? Porque a gente usa muito celular, a gente usa muita TV, essa luz azul compromete a produção de um hormônio lá que chama melanina, que eu não comentei aqui, porque não tem relação com o Fanconi, mas que todos nós temos, que é o hormônio do dia e da noite. Então, a gente usa umas luzes artificiais em casa, né? Se fosse lá na roça, lá, escureceu, todo mundo vai dormir. Agora, a gente está aqui na cidade, a gente acende a luz, a gente liga a TV, a gente muda muitos estímulos. Que TikTok. Instagram, TikTok, joguinho, tudo isso, né? Então, eu não sei se é isso, se é estresse, de repente, a pessoa está passando por uma situação que o cérebro não consegue desligar daquele problema, sabe? Mas, assim, no geral, não tem relação com as doenças endocrinológicas no Fanconi. Isso é uma verdade, né? Então, acho que o problema de insônia é muito generalizado hoje em dia na humanidade, né? Todo mundo está dormindo bem menos do que o que dormia antigamente. Assim, só para a gente terminar e até rapidamente, a maioria dos pacientes com anemia de Fanconi, eles têm uma janela de fertilidade muito pequena. Então, isso para as mulheres. E existe também um problema de fertilidade muito grande em relação aos meninos. Existem algumas coisas que se possa, assim, uma avaliação de saber quão fértil você é numa idade mais precoce, até mesmo antes dos 18 anos, alguém saber, puxa, como é que será que a gente pode avaliar a minha fertilidade em si? Nessa idade ainda dá para a gente fazer? Assim, quando a gente começa a acompanhar na infância, um dos sinais de que tem algum probleminha ali nesse sistema reprodutor é o fato da puberdade não iniciar espontaneamente. Então, se eu tenho uma paciente que precisou
de hormônio para fazer a mama crescer, para fazer o útero crescer, para chegar na menstruação, já é um indício de que alguma coisa não está funcionando bem nesse aparelho. E aí pode ter ou não algum problema de fertilidade. A mesma coisa nos meninos, mas não é todo mundo que teve a puberdade atrasada que vai ter esse tipo de problema, né? Então, é algo que realmente precisa ser acompanhado. Eu sei que não é todo mundo que tem a vontade de ter filhos. Hoje em dia, a gente vê muitos jovens falam que não querem ter filhos e tudo, mas quem tiver essa vontade precisa estar acompanhando com um especialista. Existem especialistas em fertilidade, né? Tanto para homens quanto para mulheres, né? Ginecologista, obstetra, que trabalha com isso para fazer preservação, às vezes até congelamento, né? de óvulos saudáveis, para não quero ter filho agora, mas sei que o momento que eu sou fértil é agora. Então, vou congelar para lá na frente, a hora que eu desejar, eu ter, né, os óvulos. Mas a gente, nessa idade, a gente não tem agora como dizer se aquele ser vai ser fértil ou infértil. Beleza. Então, acho que a gente conseguiu ver aqui a importância, meu Deus, assim, a gente, dentro da anemia de Fanconi, a gente realmente não consegue viver sem um endocrinologista, porque ele está acompanhando todas as partes aí do desenvolvimento e do crescimento do paciente. E mesmo no paciente adulto, vocês viram todas as outras complicações que podem acontecer. Ou seja, achei super bonito que a Gabriela falou exatamente aquilo que a gente tem falado aqui o tempo inteiro. O autocuidado é muito importante. Vocês saberem o que cada um precisaria fazer de exame é muito importante. Isso vem em conta do que a Marina estava conversando comigo aqui antes da gente começar, por isso que eu acabei não entrando também, e com todo o grupo que estava lá fora. Puxa, doutora, eu sinto falta de ter um esquema de o que eu tenho que falar até mesmo para o meu médico na minha cidade de origem, de como eu devo acompanhar os meus exames quando eu tenho anemia de Fanconi. O que eu tenho que fazer anualmente, o que eu tenho que me preocupar. E é claro que, se vocês tiverem isso na mão, e a gente pode traduzir o capítulozinho que tem no guia da anemia de Fanconi também, que ajuda muito, a gente podia traduzir, fazer um PDF bem legal, alguma coisa bem legal que a gente pudesse distribuir para todo mundo assim dentro do grupo. Faz assim, tipo, meio bem direcionado. Só uma informação aqui. No site do Fanconi no exterior, existe um livro, uma publicação, que são os cuidados clínicos, né, com as recomendações dos exames. Uma colega nossa, paciente, já traduziu, a gente já tem a tradução, tá? Mas o problema a tradução é informal, é a tradução automática, e a gente não pode divulgar uma tradução não revisada. A gente pode pedir para a doutora Carmen revisar, ou, agora, ao longo desse ano, posso tentar melhorar essa tradução automática, que normalmente ela vem com muitos erros. Aí eu dou uma primeira melhorada, aí a doutora Carmen avalia para ver se dá para soltar ou não, e daí a gente solta ainda que um ou outro errinho. Mas ela já existe, só que até circulou no nosso grupo de WhatsApp informalmente. Essa colega, nossa paciente, que eu realmente esqueci o nome, desculpe, mas ela já colocou no grupo de WhatsApp essa publicação traduzida, mas informal, né? A gente tem que fazer uma revisãozinha aí para poder... A gente mesmo falou, essa daqui da associação já foi... revisada e tal. Agora a gente pode ir para... Pode sim, né? E aí vamos lembrar da cartilha, porque, apesar de que tem o livro, às vezes o paciente não tem uma paciência muito grande, paciência, de ler o livro todo, nem às vezes até mesmo o médico, tá, gente? Infelizmente, quando ele está muito ocupado, a gente tem que fazer ele gostar de estudar a doença e tudo. Então, a gente pode fazer essa cartilha, passa para a Gabriela revisa a parte de endócrino, a gente vai botar 4, 5, 6 itens ali de cada uma das especialidades, e fica mais fácil se a gente fizer isso de um jeito bonito. Então, acho que uma grande salva de palmas para a doutora Gabriela. Obrigada por tudo que você faz. Eu que agradeço esse convite maravilhoso. Obrigada aí por tudo que você faz aí para os nossos... Você e toda a equipe da endócrino e todos os endocrinologistas que existem. Tá? Eu tinha deixado ali no final o meu e-mail, então, se alguém ficou com alguma pergunta que faltou, pode mandar ali. Vocês que... Depois, para mandar esse material também...
E a gente vai depois aí compartilha no grupo aí, porque aí também a doutora Gabriela responde quando puder. Lembrando, né? A gente tem que sempre usar bem aquilo que a gente recebe. Então, não entupam a doutora Gabriela, às vezes, de perguntas também que não tem a ver com a área dela e tudo, tá? Mas eu adoraria que vocês fizessem aí o contato também. Então, agora eu queria chamar... Obrigada, Gabriela, por tudo, tá bom? Eu queria chamar, assim, uma amiga irmã. Ela é amiga irmã minha, né? Que é uma das maiores especialistas aí do mundo na parte de infectologia. E, principalmente aqui em Curitiba, quem conhece muito toda a parte da Secretaria de Saúde, todo o envolvimento com vacinas, conhece a figura da doutora Marion, que está em televisão, em reportagem, em tudo que tem direito, tá? Então, isso é muito bacana. Ela já viu no programa, então... já vai até para o nacional. Então, a doutora Marion vai vir conversar com vocês, vem para conversar com vocês sobre vacinas. E a vacina, não só em paciente transplantado, paciente com anemia de Fanconi, podiam aproveitar para perguntar sobre vacinas que vocês tenham interesses, de outras coisas mesmo, independente da doença de vocês. E aí, se tiver alguma coisa especial, eu posso aí fazer o meu comentário em relação ao paciente com Fanconi. Então, a doutora Marion Burger. A Eunice, ela já fala alemão, então estava conversando com a Eunice e com a Cristine, vai comentar com a gente sobre isso. Marion, então, é professora da Escola de Medicina da PUC, médica do Centro de Epidemiologia aí da Secretaria de Saúde de Curitiba. Viu, minha amiga? E amiga obrigada. Irmã da Carmen. É a principal característica. Muito bem, que gostoso estar aqui com todos vocês. Como a Carmen comentou, atualmente eu atuo mais na Secretaria de Saúde, e aí, por conta disso, também acaba aparecendo na televisão, mas não é por isso que eu sei mais do que qualquer outra pessoa, né? A ideia hoje aqui é estar falando um pouquinho sobre vacinas, e eu trouxe uma apresentação para tentar contextualizar como é que as vacinas estão junto na nossa vida, de uma forma geral, independente de ter alguma doença crônica ou não ter uma doença crônica. As vacinas, elas são meios da gente prevenir doenças, né? Então, a ideia que eu trouxe é conversar um pouquinho como é que as vacinas funcionam, quais são as vacinas indicadas em cada situação e um pouquinho da particularidade, então, dos pacientes transplantados em relação às vacinas. Mas, como o Carmen comentou, eu espero que eu fale rapidinho para sobrar tempo para trazer as perguntas de vocês e a gente poder discutir. Se vocês forem ver ali atrás, eu trouxe um cartaz que ele, apesar de ser do calendário de vacinas do Ministério da Saúde de 2018, esse cartaz aqui, que eu estou apontando em vermelhinho, que está a Carmen passando na frente, esse. Esse é um esqueminha que a gente bolou aqui na Secretaria de Saúde para traduzir o esquema vacinal preconizado pelo Ministério da Saúde para cada situação. Então, eu vou falar um pouco geral de vacinas e depois eu vou trazer esse cartaz. E eu deixei a minha apresentação no PDF também, e a doutora Carmen pode distribuir, vocês podem, inclusive, colocar no site da associação sem problema nenhum, tá bom? Então, quando a gente fala de vacinas, é como quando a gente está falando do antivírus no computador ou no celular, né? Então, para quem vive em sociedade, hoje a gente precisa estar protegido de umas situações de agressão. As doenças, elas são agressões. As doenças infecciosas, elas são agressões. Se eu estiver morando sozinho no meio do mato, talvez eu não tenha exposição a tantos vírus e tantas bactérias, mas nós optamos por viver em sociedade, viver em conjunto. E aí, o fazer uma vacina não significa só que eu vou me proteger. Então, o computador que tem o antivírus, ele está protegido, mas eu também não vou espalhar esse vírus para outros computadores, para outras pessoas. Então, fazer uma vacina nem sempre significa só proteger a si mesmo. Também significa proteger com quem eu convivo. E essa é a ação importante também para os familiares de quem convive
com um paciente transplantado, um paciente imunodeprimido ou um paciente que tem uma doença crônica que pode complicar. Porque, assim, quem tem saúde, talvez, se pegar o vírus da gripe, faça um quadro de gripe que incomoda, mas não vai ter grandes complicações. Já uma pessoa que tem uma doença crônica ou que é imunodeprimido, esse vírus da gripe faz um estrago maior. Isso que a gente está vendo na Covid e que a gente viu principalmente na era pré-vacina da Covid. Né? Esse vírus atacava de uma forma mais grave pessoas que tinham a tendência a fazer essas complicações, ou por imunodeficiência, ou porque descompensava a doença do coração, a doença do rim, a doença pulmonar, que essa pessoa já convivia antes e que daí esse agente infeccioso piora. Então, muitas vezes, os familiares, quem convive, quem trata, quem cuida de pessoas com doenças crônicas, tem que se vacinar para que não seja a pessoa que transmite para esse portador da doença crônica uma doença, um vírus, uma bactéria. Né? E porque também, muitas vezes, uma pessoa com muita idade, então, acima dos 60 anos, eu já estou chegando nos 60, acima dos 60, a nossa resposta a uma vacina não é tão boa. Pessoas que têm imunodeficiência, pessoas transplantadas, também não respondem muito bem àquela vacina. Então, a resposta à vacina também tem interferência do nosso estado de saúde, como a doutora Gabriela comentou, em relação ao funcionamento do nosso corpo, também tem relação com toda a questão hormonal. Né? Então, quando a gente fala de uma vacina, né, o que é esse antivírus que a gente está colocando no nosso corpo? Na realidade, a gente coloca uma substância. A substância principal de uma vacina é o que a gente chama de antígeno, ou uma partezinha do vírus, ou o vírus inteiro, ou um pedaço da bactéria, a bactéria inteira morta ou enfraquecida, para que esse pedacinho do vírus, né, a vacina da Covid, a vacina da gripe, são só pedacinhos do vírus. Né? Eles são colocados dentro do corpo da gente para desencadear uma resposta, para desencadear a produção de substâncias que, quando o vírus inteiro, a bactéria inteira chegar, o nosso corpo já esteja preparado. É como se a vacina fosse um ensinamento. E, quando a infecção ocorre, o nosso corpo já sabe quais são os passos que ele precisa tomar para poder combater aquele agente intruso, né, aquele invasor. Então, o que o nosso corpo faz quando recebe a vacina? O antígeno é esse cara com cara braba aqui? Quando o nosso corpo recebe esse antígeno, as nossas células apresentadoras de antígeno, elas vão mostrar esse pedacinho do vírus ou da bactéria para as nossas células de defesa, os nossos linfócitos T, que são os primeiros, que vão produzir, então, algumas substâncias que vão ativar, e muitos deles também vão ativar aquelas células que produzem a memória imunológica. Então, algumas vacinas elas vão ser suficientes para desencadear uma resposta que dura durante alguns meses ou alguns anos. Algumas outras vacinas, elas são capazes de desencadear uma resposta que dura por vários anos e, teoricamente, até o fim da vida. Né? Mas, dependendo da característica do indivíduo que recebeu essa vacina, essa resposta vai durar um pouco menos e tem que ser refeito mais vezes. Né? Então, a partir do momento que o nosso corpo recebe essa vacina, ele vai desencadear uma resposta. E uma dúvida que sempre os pais têm, porque o bebezinho lá de 2 meses já recebe vacina para combater 5, 6, 7, às vezes 8 doenças numa só injeção, né? Ou só numa ida para vacinar. Será que isso não sobrecarrega? Será que não é isso que está causando tanta doença no corpo? Não. Se a gente inala o pólen na época da primavera, tem mais antígenos nesse pólen do que tem em 4, 5 vacinas que você pode fazer numa vez só.
porque a quantidade de proteínas, a quantidade de açúcares, às vezes, nessas substâncias que a gente está sendo exposto, ou mesmo da bactéria inteira ou do vírus inteiro, é infinitamente maior do que a quantidade de antígeno que tem uma vacina, que cada vez está sendo mais purificada e sendo só aquela proteína que vai desencadear a melhor resposta no sistema imune. Então, à medida que a tecnologia das vacinas foi avançando, a gente tem hoje vacinas como a vacina do HPV, a vacina de hepatite B, que é só uma proteína. As próprias vacinas de RNA mensageiro, elas desencadeiam resposta contra uma proteína só do SARS-CoV, que é o vírus que causa a COVID. Então, a cada vez que a gente está evoluindo na tecnologia das vacinas, a gente está podendo fazer de uma vez só vacinas contra mais doenças e, com isso, não sobrecarregando e nem enfraquecendo o sistema imune. Muito pelo contrário, a gente está direcionando o sistema imune exatamente para aquilo que ele precisa produzir para nos proteger. Né? Por isso que eu sou tão fã das vacinas. Né? E uma outra dúvida, que é muito frequente também, é porque, por conta das vacinas, muitas doenças não acontecem mais tão frequentemente. Então, eu, como tenho quase 60 anos, eu tive, na minha infância, a catapora, né, a varicela. Aliás, era assim, quando um na família tinha, todo mundo já ia para aquela casa para pegar enquanto criança. Porque pegar essas doenças de criança depois de grande, depois de velho, aí complica ainda mais. Então, os primos todos, né, tinham catapora, todo mundo junto. Né? Varicela ou catapora é a mesma doença. A mesma coisa, na minha época, né, nos anos 60, quando eu era criança, tinha rubéola, tinha sarampo, e a gente não tinha vacinas ainda disponíveis para todo mundo para fazer essas vacinas e não ter a doença. E aí ficou impregnado nas bisavós e nas avós de que era melhor ter a doença do que fazer a vacina. Só que se esquecem que muita gente morreu. Né? Então, a gente tem colegas da nossa idade que têm sequelas de poliomielite. Tem outros que nem sobreviveram à poliomielite e que faleceram por complicação dessa doença. A gente não vê mais poliomielite nas Américas graças às vacinas. Então, hoje, a gente precisa continuar fazendo a vacina da poliomielite? Sim, porque tem países, tanto na África quanto no Oriente, né, Paquistão, Afeganistão, que continua tendo o vírus selvagem da poliomielite. E o mundo é globalizado. A gente vai daqui lá para o Oriente Médio em menos de 24 horas. Então, o levar e trazer vírus, já que nós optamos viver em sociedade, vai continuar acontecendo até que seja eliminado ou, inclusive, erradicado esse vírus. O vírus que a gente conseguiu erradicar com vacina até hoje foi só o vírus da varíola. Né? Então, a varíola era a peste que dizimou populações durante muitos séculos e que, desde 1980, é considerada erradicada do planeta Terra. E isso só acontece porque o vírus da varíola ele era só de ser humano para ser humano, a transmissão. Todas as outras doenças, onde a gente tem um animal como reservatório ou que fica no meio ambiente como reservatório, é muito difícil de eliminar. A própria poliomielite, apesar do sucesso das vacinas, até agora foi possível eliminar 2 tipos do vírus da poliomielite, mas ainda tem um terceiro que continua circulando. Então, ela não foi erradicada. Enquanto uma doença não é erradicada, nós precisamos continuar vacinando. Tá? Então, doenças como o sarampo, que na minha infância eram muito prevalentes, hoje são muito raras. Anteontem, nós soubemos de um caso aqui no Brasil, de uma criança de 5 anos, lá no Rio Grande do Sul, com um quadro de sarampo. Ela veio de viagem lá da Ásia,
no lugar onde ainda está circulando, na Europa também está circulando, mesmo na América do Norte está circulando o vírus do sarampo em alguns lugares. E quando uma pessoa não vacinada entra em contato com esse vírus, é muito fácil desenvolver a doença e é muito fácil de transmitir a doença. Então, se essa criança de 5 anos, lá do Rio Grande do Sul, não tivesse sido detectada a tempo que estava com sarampo, e, com isso, a gente faz a vacina em todo mundo que convive com ela, não teria sido possível espalhar o sarampo de novo para todo mundo, né? Então, a gente precisa continuar fazendo as vacinas de todas as doenças que continuam circulando em algum lugar do mundo. E algumas delas estão circulando bastante conosco, né? Vamos ver, ele travou. Sempre acha que a gente já esqueceu dele. Esse é o exemplo do sarampo, né? O sarampo, que é uma doença muito transmissível. Então, lá na década de 60, quando uma pessoa tinha sarampo, e todos os azuizinhos aqui do lado nunca tinham tido contato com sarampo e não eram vacinados contra o sarampo, automaticamente, nas 3 semanas seguintes, todo mundo pegava sarampo. Porque ele é de transmissão aérea. Basta a gente estar aqui por 1 hora, eu falando aqui, esse vírus ele fica no ar, ele é de transmissão aérea, não precisa nem minha gotícula entrar em contato com a gotícula de alguém. Esse vírus ele é inalado pela outra pessoa e ela vai desenvolver sarampo. À medida que a gente consegue vacinar algumas pessoas, os amarelinhos são as pessoas que estão vacinadas, individualmente essas pessoas estão protegidas. E aí elas não vão pegar o sarampo. Mas isso não representa que as outras pessoas todas não vacinadas não possam adoecer. E a gente sabe que a vacina do sarampo é com o vírus enfraquecido, não é o vírus morto. Então, por exemplo, quem fez um transplante, quem está imunodeprimido, não pode nem fazer a vacina. Então, quem é que tem que vacinar? Quanto mais gente vacinar, vai poder proteger. Então, os amarelinhos aqui protegeram essa pessoa em azul, que não é vacinada e nunca teve sarampo, porque fizeram como se fosse um escudo protetor. É isso que os familiares, os cuidadores, mesmo os médicos, profissionais de saúde que cuidam de quem é imunodeprimido, por isso que tem que se vacinar. Porque você funciona como escudo para não deixar a pessoa que não responde à vacina ou que não pode receber a vacina também protegido. Então, é por isso que o governo, vocês veem nas televisões todo dia, falam sobre cobertura vacinal. A gente precisa, para algumas doenças muito transmissíveis, que mais de 90% das pessoas daquela cidade, daquele bairro, daquele estado estejam protegidas, estejam vacinadas. Porque só vacinando 90 de cada 100, ou em algumas doenças como o sarampo, 95 de cada 100 estarem vacinados, então uma cobertura vacinal de 95% significa que 95 entre 100 pessoas estão protegidas, ou já tiveram sarampo, porque sarampo a gente só tem uma vez na vida, né? Não é que nem gripe, que nem Covid, né? Que a gente pode pegar mais vezes, mas a gente precisa uma cobertura vacinal alta de todo mundo para proteger aquelas pessoas que não podem tomar a vacina, né, os azuizinhos aqui, ou que não têm idade ainda para receber aquela vacina, ou que não têm condições de saúde de receber aquela vacina, tá bom? Essa é a importância da vacinação. E a gente vive nesse mundo, né? Esse mundo onde a gente está todo mundo junto, né, no ponto do ônibus, num show, numa apresentação, numa aglomeração, aqui mesmo, nós todos estamos juntos, né? Então, para que todos se protejam entre si, a gente precisa bloquear que esse espirro, essa tosse, né, leve esses vírus de transmissão respiratória dessa forma, né? E a história das vacinas já tem mais de 200 anos. Mesmo no Brasil, a primeira vacina, né, contra a varíola já chegou antes de 1900, chegou em 1800, no começo de 1800. E esse caminho das vacinas, então, ele percorreu todos esses anos e vem introduzindo, inclusive no nosso programa de vacinação pública, que é desse cartaz, as vacinas que estão no calendário de graça para toda a população brasileira.
Não é todo o país que tem vacinas de graça, né? Meu filho mora no Canadá e lá ele não consegue vacinar de graça como nós aqui. Foi só na pandemia que ele conseguiu receber a vacina da Covid, porque era uma situação diferente. Mas, senão, ou o plano de saúde tem que pagar, ou então a pessoa tem que pagar a vacina, como nós temos aqui também, nas clínicas de vacina particulares, algumas vacinas que não estão contempladas para todas as idades ou para todas as pessoas, né? Então, as vacinas que nós temos no setor público do Brasil têm 2 lugares importantes. Um é o postinho, é a unidade de saúde, onde tem as vacinas do calendário de rotina, tanto para criança, quanto para adolescente, para gestante, para adultos e para idosos. Para os adultos aqui, para saber uma coisa, no mínimo, todos nós temos que estar em dia com 4 vacinas enquanto adultos. Nós temos que ter uma dose, pelo menos, da vacina da febre amarela, quem não tem problema para receber essa vacina, né? Adultos saudáveis, que a gente fala. E a gente tem que ter a vacina contra a hepatite B, a gente tem que ter a vacina contra difteria e tétano, e essa é uma vacina que a gente precisa fazer mais doses, a gente precisa a cada 10 anos fazer um reforço dessa vacina. E a gente precisa ter a vacina contra sarampo, cachumba e rubéola. Então, são 4 vacinas que todos os adultos devem ter. Se não tem uma carteirinha comprovando que já fez, vai no postinho, abre uma carteirinha e começa a fazer essas vacinas. Se você já fez e vai fazer de novo, não tem problema nenhum. Se você não tiver problema de imunidade, você pode fazer todas essas vacinas reatualizadas, né? E nós temos esse calendário que está ali exposto, então, né, esse folder que está exposto com todas as vacinas, quantas doses tem que tomar, em todo o Brasil, em todos os postos, 35 mil postos de vacinação aqui no Brasil, tá? E o calendário do setor privado, existe uma associação, a Associação Brasileira de Imunizações, a ISBIM, que tem um calendário bem bacana que mostra as vacinas do particular. Mas eu vou focar um pouco mais nas vacinas do público, tanto do postinho de saúde, quanto as vacinas do público no CRIE, que são os Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais, que são exatamente para situações como os transplantados, pessoas com doenças crônicas de fígado, problemas de doenças crônicas hematológicas, como a própria anemia de Fanconi. E essas situações elas são contempladas nesse manual dos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais. Aqui no Paraná, a gente só tem o CRI em Curitiba, atualmente. A gente tinha também em Londrina, mas, atualmente, a gente tem o CRI funcionando só aqui em Curitiba. Quer dizer que quem mora em Cianorte não vai ter que vir para Curitiba vacinar? Não. Existem as regionais de saúde, e, se houver essa indicação, através da receita da vacina especial que você tem, você vai para o posto de saúde, e aí o posto de saúde entra em contato com a regional de saúde, mais próxima da região se mora, onde no norte, no oeste, no litoral, onde quer que seja, aqui no Paraná. Assim funciona também nos outros estados do Brasil. E aí o centro de referência ele encaminha essa vacina para a regional e você vai poder receber essa vacina no lugar designado pela regional, às vezes é num hospital, às vezes é num posto de saúde mesmo, mas é feito, então, essa vacina também que está preconizada aqui no CRI, né? Então, esses calendários, eles contemplam as vacinas de rotina, que são lá no postinho de saúde, e hoje o Programa Nacional de Imunizações já é cinquentão, que nem eu, porque ele começou em 1973. Então, no ano passado, em setembro, o Programa Nacional de Imunizações completou 50 anos. E quando ele foi criado, lá em 1973, ele, na realidade, só entrou em prática mesmo em 1977. E olha as vacinas que tinha naquele calendário. Era bem fácil ser médico e indicar vacina naquela época, porque eram só essas 4 vacinas que a gente tinha. A gente tinha a vacina contra a poliomielite oral, a Sabin, que daí o transplantado nem podia receber, porque é o vírus vivo atenuado, né? A vacina contra difteria, tétano e coqueluche, ou só difteria e tétano.
A vacina do sarampo, não era sarampo, cachumba e rubéola, como a gente tem, ou a vacina tetraviral, que é sarampo, cachumba, rubéola e varicela, né? Era só contra o sarampo, e a vacina contra a tuberculose. E o calendário era simples assim, cabia numa página e a gente conseguia entender. Então, ao nascer, já fazia BCG para tuberculose, proteger as crianças da forma grave da tuberculose. Aos 2 meses, difteria, tétano, coqueluche e a vacina contra a poliomielite oral. Aos 4 meses, a mesma coisa. 6 meses, mais uma dose dessas 2 vacinas. Aos 9 meses, fazia uma dose contra o sarampo e, com 1 ano e meio, fazia um reforço de novo da vacina contra a difteria, tétano, coqueluche e poliomielite. Pronto. Era esse o calendário lá de 1977 até o início dos anos 90. E, atualmente, a gente tem 23 vacinas nesse calendário imenso aí, que a gente tem para todas as faixas etárias, mas são 23 vacinas que protegem contra 20 doenças. Por que 23 vacinas para 20 doenças? Porque algumas vacinas, elas têm só, por exemplo, difteria, tétano e coqueluche é uma, difteria, tétano e coqueluche, só difteria e tétano é outra, né? Então, são vacinas diferentes. Então, para vírus, para doenças causadas por vírus, nós temos a gama de vacinas e a época em que elas entraram no calendário. Então, quem nasceu antes de 1994 não fez, quando criança, a vacina contra a hepatite B. Quem nasceu antes de 2013 não fez a vacina da catapora no postinho de saúde. É importante a gente saber isso, porque todo mundo acha que todas as vacinas que hoje estão no calendário, todo mundo já fez. Mas depende da idade que essa pessoa tinha, porque existem épocas para fazer cada vacina. E contra doenças causadas por bactérias, a gente tem esse monte de vacinas protegendo todas essas doenças causadas por bactérias, né? E o ano em que elas entraram, então, dentro do calendário de rotina da criança brasileira, né? Então, é uma penca de diferentes vacinas, nem vou me atentar aqui. E aí dá essa cara mesmo, será que está faltando alguma para mim? Né? Vocês devem estar se perguntando. Então, quem não tem carteira de vacina e não tem comprovação de nenhuma vacina, vai ter que começar do zero com aquelas vacinas preconizadas e distribuídas de graça no posto de saúde para a tua faixa etária, né? Esse é o calendário que está ali, e para vocês saberem se está faltando alguma vacina, primeiro precisa ver a idade e precisa ver quais são as vacinas que deveria ter recebido até aquela idade, né? Então, eu fiz um separado de cada faixa etária para cada um deles e dei uma atualizada, porque esse é de 2018, para 2024 já mudaram algumas coisinhas, então eu escrevi por cima aqui, por exemplo, a vacina do HPV, que atualmente é tanto para meninos quanto para meninas, entre 9 e 14 anos de idade. Isso mudou ao longo da implantação dessa vacina, né? E também para as pessoas com transplantados ou com doenças crônicas, algumas doenças crônicas, né? Os pacientes com HIV/AIDS, os transplantados de órgãos sólidos ou de medula óssea. Agora, a vacina do HPV está disponível entre 9 e 45 anos de idade, né? Então, ficou por muitos anos até 26 anos de idade e agora foi ampliado até 45 anos de idade. Então, essas mudanças, essas atualizações no sistema de vacinas público, elas vão acontecendo a cada ano, tanto pela comprovação do funcionamento dessas vacinas para essas outras populações, quanto pela possibilidade de aquisição ou de produção, aqui no Brasil mesmo, de quantidade de vacinas suficientes para poder ter no nosso programa, né? E na gestante, né, importantes vacinas na gestante, por exemplo, para proteger da coqueluche o recém-nascido, a gente vacina a gestante. Ela é uma fábrica de anticorpos, para quando esse bebezinho nascer, ele já ter esses anticorpos. Da mesma forma que não temos mais o tétano neonatal, porque a gestante, recebendo a vacina contra o tétano, ela produz esses anticorpos e passa esses anticorpos ainda lá dentro do útero para o feto, e esse recém-nascido já vai estar protegido nos primeiros meses, porque ele só vai receber a vacina do tétano a partir dos 2 meses. Então,
o tétano neonatal, que acontecia no primeiro mês, acontecia porque esse recém-nascido não tinha como se defender contra essa bactéria, né? Contra essa toxina. Como eu falei, os adultos têm 4 vacinas que têm que estar em dia. Quem não tiver em dia tem que colocar, né? E os idosos têm algumas vacinas que são específicas para idosos. Outras vacinas, elas também fazem parte do calendário dos idosos. Então, só para não alongar demais, queria lembrar vocês, algumas doenças continuam acontecendo, mesmo tendo vacinas aí há mais de 40 anos contra essas doenças. Por que isso acontece? Em primeiro lugar, porque nem todo mundo se vacina, né? Então, não vai ter uma proteção para todo mundo se eu tiver lá 5 adultos sem a vacina do sarampo e que não tiveram sarampo na vida. Eles vão ser focos que vão poder levar para uma comunidade o vírus do sarampo e, às vezes, os bebezinhos, antes de 1 ano de idade, não vacinados, vão adoecer e vão falecer por complicações do sarampo. Então, a não cobertura vacinal nos preocupa muito, e agora, na pandemia, baixou muito o índice de cobertura vacinal por 2 motivos. Um, porque durante a pandemia todo mundo ficou isolado. Em segundo lugar, porque todo mundo começou a questionar vacinas que nós já fazemos há mais de 40 anos e sabemos o quão importantes elas foram, né, na história da humanidade. A poliomielite está aí como principal chamariz disso, né? A segunda questão é que, às vezes, uma dose só da vacina não confere proteção adequada. É como a gente aprendeu uma lição. Às vezes, o professor fala aquela lição, né? A vacina é como se fosse o professor entrando, né, para o nosso sistema imune, e a gente não capta tudo o que tem que fazer. A gente precisa repetir aquela informação e precisa estudar aquela informação, quer dizer, o nosso sistema imune precisa ser estimulado mais do que uma vez, para que essa informação fique realmente na nossa memória imunológica, né? E que estejamos aptos para nos proteger. Então, fazer vacinas, às vezes, significa só que eu vou ter uma proteção para não morrer daquela doença. Porque eu aprendi a lição, mas eu não aprendi bem certo, meu sistema imune não funciona tão bem, mas ele consegue, de uma forma geral, evitar que aquele vírus faça um estrago muito grande. É isso que a gente vê na Covid. Fazer a vacina contra a Covid é super importante, não, às vezes não para não pegar a Covid, às vezes o vírus consegue entrar, minha garganta estava machucada, né, minha mucosa estava aberta, e ele conseguiu penetrar e faz uma doença. Mas, se eu tenho a vacina, quando chega lá na circulação, estimula a minha defesa e eu já vou combatendo desde os primeiros minutos que esse vírus entrou. E aí eu não chego no ponto de adoecer. A gente tem pessoas que não fizeram a vacina da Covid e que foram para o respirador. Uma menina de 26 anos ficou semanas internadas aqui em Curitiba, ela não tinha feito nenhuma dose da vacina. Então, não é o vírus que mudou, é o nosso aprendizado que fez com que nós, vacinados, conseguíssemos responder de uma forma diferente a esse vírus. Por isso que a gente tem que manter atualizado o nosso calendário vacinal, né? E, em relação, então, aos transplantes de células-tronco, eu trouxe aqui alguns slides, vou também compartilhar com vocês o PDF, onde tem essas informações, mas eu não vou entrar aqui no detalhe para a gente poder conversar um pouquinho, porque eu acho que eu já falei demais para variar. Então, vou deixar as perguntas de vocês, mas só para vocês saberem da importância de quem convive com uma pessoa transplantada, estar vacinado é importante, que a pessoa que vai doar a medula faça todas as vacinas antes, e de preferência mais de um mês antes, no mínimo tem que ser 2 semanas antes de doar a medula, tem que ter feito as vacinas mortas, né? E, no mínimo, 1 mês antes de doar a medula, tem que fazer as vacinas de vírus vivo, para dar tempo de produzir uma resposta que daí vai junto com essa medula, e quem recebe essa medula já tem, num primeiro momento, uma proteção para algumas doenças. Então, o doador da medula também precisa estar com as vacinas em dia, e o cuidador do transplantado, de todas as formas, quem convive em casa ou quem cuida lá no hospital, também tem que estar vacinado para não ser quem vai transmitir essa doença, né? Então, é importante a vacinação do doador,
é importante a vacinação dos transplantados, só que quem recebeu um transplante vai demorar, no mínimo, uns 3 a 6 meses para poder fazer as suas vacinas. E vai ter que fazer todas as vacinas de novo, porque quando você é transplantado, quando você faz a rádio e a quimioterapia, você destrói todas as suas defesas. Então, as vacinas que você já fez, pode esquecer. Né? Você vai perder todas nesse processo do transplante de medula óssea, ou de células-tronco hematopoéticas. E, no pós-transplante, você vai ter que recomeçar. E aí existe esse calendário para recomeçar. Quais são as primeiras vacinas? Também depende de que está circulando aí. Quais são as vacinas que esse transplantado pode receber, de acordo com os medicamentos que ele está tomando. Então, existem tempos e diferentes vacinas preconizados, e isso tudo está naquele manual do CRIE para essas situações, tá bom? Então, em relação à Covid, também é importante fazer a vacina, tanto para quem é doador, quanto para quem foi transplantado. É só um pedacinho do vírus, atualmente, né? As vacinas que nós temos de RNA mensageiro não é o vírus vivo. Nós não temos nenhuma vacina contra a Covid que é o vírus vivo. Então, toda pessoa imunodeficiente pode fazer a vacina da Covid. Todas. Não existe relação com a imunidade. Existem pessoas que, pela imunidade baixa, vão responder menos à vacina, porque não vão captar, o sistema imune não vai memorizar e não vai aprender a como fazer essa defesa, tá bom? Então, esses calendários, eles contemplam também, no setor privado, algumas vacinas que nós não temos disponíveis no setor público, né? Agora, a vacina da dengue, que está aí, né? Ainda não está no setor público para todo mundo. Vai ter só uma partezinha, né? 1% de brasileiros que vão poder receber essa vacina, né? Outras vacinas contra o herpes zoster também ainda não estão no setor público. Então, algumas vacinas privadas que daí a gente vê a indicação para os pacientes transplantados aqui nesses calendários, tá bom? Então, eu deixo esse slide, que eu acho ele muito típico assim, para a gente pensar que ninguém que vive em sociedade pode trabalhar num computador em rede sem ter um antivírus nesse computador. Da mesma forma, nós, enquanto seres humanos, não podemos também viver em sociedade sem estar com as vacinas em dia, porque elas não só protegem a gente, mas protegem com quem a gente convive, né? Tá bom? Obrigada. Para variar, nós estamos um pouquinho atrasados, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma pergunta agora e nós vamos abrir para o cafezinho. Aí vocês podem tudo chegar do lado da Marion e fazer a pergunta, enquanto a gente, pelo menos, só levanta as pernas para esticar um pouquinho, para que depois a gente possa voltar, porque aí é a palestra da Eunice e da Cristine, ok? Então, a gente só vai dar uma esticada no corpo, o cafezinho vai ser ali mesmo, mas agora a gente tem uma pergunta e aí a gente vai ali, toma um cafezinho, enquanto vocês perguntam para a doutora Marion. Então, bom dia. Eu peguei o coronavírus bem no início e eu nunca recuperei o meu olfato. Eu posso ter algum tratamento para recuperar? Então, não. É o tempo e exercícios para exercitar o olfato. Então, existem algumas técnicas, né, feitas com diferentes cheiros para ver se você consegue reestimular. É difícil, 4 anos depois, que você venha a recuperar exatamente o olfato que você tinha antes, mas pode melhorar, assim como a fisioterapia melhora os nossos músculos, né? Esses exercícios de olfato com diferentes odores podem ajudar a você recuperar ou estimular o teu centro responsável por essa resposta. Tá bom? Então vamos tomar café. Vamos tomar um café, mas olha, não esqueçam de perguntar à doutora Marion, hein? Ela está super aberta para pergunta. Tá agora.